Opa, tudo bem? Aqui é o Rafael Rosa. Para quem não me conhece, eu sou analista judiciário da Justiça Federal de São Paulo e também criador do treinamento Ultra Performance em concursos, no qual eu ajudo concurseiros a alcançarem o seu máximo desempenho e a fazerem o que eu fiz no meu passo a passo de estudos até alcançar a minha aprovação. Eu estou gravando hoje esse vídeo para compartilhar com você como é que foi a minha preparação para alcançar um resultado extraordinário, que foi a terceira colocação no concurso de analista do TRF3 entre os mais de 9.000 candidatos. Bom, fazendo um resuminho rápido do meu tempo de preparação, eu me graduei em Direito no ano de 2012, me formei pela Unesp de Franca e então ali, 2012 eu terminei, janeiro, fevereiro de 2013 ainda estava num ritmo mais devagar, pelo término da faculdade também, pela festa de formatura que foi em fevereiro, e aí então março de 2013 foi quando eu comecei de fato a estudar para concursos para valer. Então, foi ali de março até o meio do ano de 2013, foi um período de preparação e já fazendo um cursinho intensivo do LFG, até que lá para julho, agosto, surgiu o rumor, a ideia de que logo ia ser realizada então a prova do TRF3 para analista, que era um cargo que eu já tinha algum interesse, porque ele te proporciona os anos de atividade jurídica, te dá um salário legal, uma estabilidade legal, e que é interessante trabalhar junto a um tribunal sólido, como é o caso do TRF3. Então, julho, agosto, saem as notícias, a ideia de que ia sair esse concurso, e a partir de então eu falei, essa vai ser a minha prova. Eu não sei porquê, qual foi o motivo, mas eu tive uma impressão forte de que eu ia me dar bem naquela prova, e por causa disso eu decidi focar 100% dos meus esforços naquilo. Eu simplesmente parei de estudar várias coisas que não tinham relação. Para você ter uma ideia, por exemplo, o próprio cursinho, que eu pagava caro na época, eu parei de frequentar algumas aulas como direito empresarial ou direito ambiental, simplesmente porque elas não estavam no edital da minha prova. Então o foco a partir dali não foi passar em concurso. A partir daquele momento meu foco foi passar naquela prova específica que ainda não tinha data definida. E aí já fica uma dica para quem não sabe como estudar sem o edital. Pega o edital anterior da sua prova, como eu fiz, e siga aquele edital. Porque é bem provável que 80%, 90% daquilo vai se repetir. Principalmente se for a mesma banca realizando aquele concurso. Tá bom? E então nesse período, que foi ali de agosto de 2013 até janeiro de 2014, como eu me preparei? Como é que foi que como era o meu dia a dia e os métodos e estratégias de preparação? Em primeiro lugar, o alicerce de tudo, que eu digo para você, não despreze isso, era a minha mentalidade. Tá? O que eu pensava, o que passava na minha cabeça naquela época. Em primeiro lugar, eu não tinha medo de concorrência. Eu já entendia naquela época, entendo ainda mais hoje, que a concorrência é um número fictício, porque se você pega aquele número grande, 80%, 90% das pessoas está ali se arriscando, se aventurando. Tá? É só uma proporção pequena daquelas pessoas que realmente está preparada, está estudando, está focada como eu estava naquele momento. Então eu não tive medo do número de inscritos, porque eu já entendia que a minha briga era com um grupo bem pequeno. Além disso, eu entendia que eu não queria prova fácil, porque se fosse fácil para mim, ia ser fácil para todo mundo e eu teria que gabaritar a prova. Eu entendia que a prova que viria para mim ia ser a mesma para todos, então eu não tinha esse mito de a prova foi fácil ou a prova foi difícil. Okay? Em terceiro lugar, na minha mentalidade, eu tinha uma ideia fixa de que eu deveria melhorar sempre, que eu não deveria me apegar aos métodos antigos. Tem muita gente que chega até mim pelos meus canais pensando que o que deu certo, que a forma como sempre estudou, vai levar à aprovação no concurso, mas isso infelizmente não funciona assim, tá? O que te levou a passar na faculdade, às vezes estudando na véspera, dando um jeitinho, não vai te ajudar a passar no concurso. O concurso é outra vida, é outro mundo, você tem muito conteúdo por muito tempo, então você tem que ter estratégia e tem que estudar de forma eficiente. Então eu entendia isso, eu estava sempre aprendendo novas formas, novas estratégias para fazer resumos, para memorizar, para fazer questões, estudei técnicas de chute, o que você imaginar de ferramentas e estratégias eu estudei e apliquei. Até mesmo aquelas que eu tinha amigos que zombavam de mim na época, por causa de algumas das ferramentas que eu usei, como os flashcards, e hoje eu entendo que fazer diferente da maioria foi o que me levou a ter um resultado diferente, um resultado extraordinário. Então preste muita atenção na sua mentalidade e nesses conselhos que eu te dei. Okay? Além disso, fazia parte da minha preparação o foco total. Como eu já disse, a partir da abertura, não da abertura, mas a partir do momento em que eu decidi
qual prova eu ia fazer, o meu foco passou a ser aquele concurso específico e não mais os concursos. Então, quando você para de olhar para todos os concursos e se foca em uma prova, em um cargo específico, você começa a moldar a sua estratégia, a descartar coisas e a dar mais atenção a outras. Isso é muito importante, fazer essa escolha e dedicar 100% da sua energia. Então, a partir daquele momento, meu tempo de estudo, muitas pessoas perguntam sobre carga horária de estudos, né? Era de 8 horas por dia, aproximadamente, horas líquidas. Okay? Então, eu percebi que 8 horas por dia eu conseguia render bem nos estudos, sem prejudicar o meu corpo, né? Sem ter grandes prejuízos. Então eu estudava, começava de manhã e até ali o começo da noite, fazendo cerca de 8 horas líquidas de estudo. Além disso, eu mantive a atividade física 3 vezes por semana. Eu sabia que isso é o mínimo, tá? Se você não tiver essa atividade física, o seu desempenho vai cair, você vai ter dor nas costas, você pode engordar e ter problemas aí na sua preparação, porque a preparação é uma maratona, não é um tiro de 100 metros que você começa hoje e termina semana que vem. Você vai ter que ficar 6, 7, 8 meses, 1 ano, 2 anos se preparando. Então não dá para negligenciar o seu corpo, a sua mente e a sua vida social. E o William Douglas está comigo nisso e os vários outros colegas que ajudam as pessoas a prepararem os concurseiros. Então era isso, foco total. Eu parei muitos projetos na época, parei muitas coisas que eu gostava de fazer, porque eu entendi que o sacrifício temporário que eu ia fazer ali ia me trazer bons frutos por muito tempo, e é isso que tem acontecido hoje. Hoje eu estou indo para 4 anos no cargo de analista, eu não me arrependo nem um pouco daquele ano intenso de estudos em que eu abri mão de muita coisa. E com relação ao estudo, né, como eu estudava exatamente, lei seca, doutrina, etc., o que eu digo que também fez diferença para mim foi que, ainda que eu não entendesse a ideia da lei de Pareto naquela época, do princípio de Pareto, eu apliquei isso, tá, de forma ali inconsciente e intuitiva, observando as provas, analisando com muita atenção as provas anteriores, principalmente da FCC, que foi a minha banca. Eu entendi que a lei seca era aqueles 20% que iam me trazer 80% dos resultados. É isso que diz a lei de Pareto. Então eu entendi que a doutrina, a jurisprudência, as decisões e várias outras coisas, por mais que talvez pudesse cair 1 ou 2 questões, não valia a pena eu me dedicar àquilo. Eu tinha um edital gigantesco para estudar, eu tinha um tempo reduzido, então eu tive que fazer escolhas. E ficou muito claro para mim que a melhor escolha naquele momento era a lei seca. E a partir disso, eu fazia os meus próprios esquemas da lei seca. Vou mostrar aqui uma tabelinha, eu pesquisei hoje essa tabelinha que eu ia montando as minhas próprias tabelas para que se tornasse mais intuitivo, e eu fiz isso no Paint. Eu ia passando as imagens do computador, revisando tudo, revisava muito essas tabelas e não usava mais a lei. Depois que eu estudava uma vez a lei, fazia a minha tabela. Aquilo era o meu material de estudo. Então você pode ver que isso não é todo mundo que faz isso, mas eu ousei fazer diferente, porque eu vi que funcionava para mim, me trazia bons resultados. E como é que eu sabia que eu estava no caminho ao longo desse tempo? Fazendo questões. Foram mais de 10 mil questões ao longo de 10, 11 meses. Okay? Então entenda isso. Talvez 10 mil seja muito para você, mas é importante entender que não dá para ficar sem fazer questões, sem se autoavaliar com simulados, etc. Tem gente por aí que tem medo de fazer um simulado e se decepcionar, mas quem faz isso corre um grande risco de ter uma decepção ainda maior no dia da prova e ter que esperar 1, 2, 3 anos para ter uma nova chance. Então faça autoavaliações, simulados quinzenais, mensais, para você continuar no seu caminho ou corrigir a rota. Eu entendi isso lá atrás e com isso eu percebia as disciplinas que estavam precisando de mais atenção, onde que eu poderia me dedicar mais. Fui corrigindo, aí eu comecei a perceber que os meus resultados nas questões estavam muito bons, que eu acertava 80%, 90% das questões. Isso me deixou animado, mostrou que eu estava no caminho certo e foi assim que eu me mantive preparado. Okay? E para fazer bem essas questões, eu revisava muito. Tá? Eu tinha uma estratégia que eu passo no Ultra Performance em concursos, toda uma metodologia que eu fui desenvolvendo juntamente com materiais que eu li, para que eu pudesse ter um sistema confiável de revisões. Então eu sabia que o que eu tinha estudado eu não ia esquecer, porque eu revisava de forma periódica e mantinha aquilo fresco na memória. Então eu estudava bem feito, estudava bem estudado uma vez, e depois daquilo era só revisar naquele tempo que dava certo. E os exercícios me mostravam isso. Então basicamente sobre o meu estudo foi isso.
eu estava muito focado na hora de estudar, né? Estudava e resumia de forma que eu aprendi com especialistas do tema, eu revisava de forma frequente e organizada e eu fazia muitas questões. E isso funcionou muito bem para mim e tem funcionado para muitas pessoas, foi basicamente assim que eu estudei. E olhando para trás, para essa trajetória, para tudo que eu colhi nos concursos e que eu aprendi depois estudando coaching, hipnose, programação neurolinguística e várias ferramentas, que eu vejo que vai fazer diferença para que você chegue na sua aprovação, são duas coisas principais. Em primeiro lugar, a consistência, né? A sua aprovação ela vai ser fruto de tempo e de trabalho. Então, se você tem mais tempo para estudar, melhor, sorte a sua. Mas se você tem menos tempo, você vai ter que trabalhar mais. Esses dois fatores estão envolvidos aí no seu sucesso. Não só os concursos, mas em qualquer coisa que você fizer, a quantidade certa de tempo e de trabalho é que vai te ajudar a chegar lá. E além disso, a evolução permanente. Eu entendi desde aquela época que eu sempre posso aprender alguma coisa nova, uma forma nova de estudar, que existe alguém melhor do que eu em memorização, por exemplo, alguém melhor do que eu em fazer resumos, e eu ia aprendendo com essas pessoas o tempo todo. Então a minha forma de preparação foi evoluindo ao longo do processo e isso me trouxe excelentes resultados. Então lembre-se de manter a consistência e de evoluir sempre, porque com certeza isso vai te fazer chegar na aprovação no cargo que você quiser. Eu creio que é totalmente possível você chegar lá se você tiver foco e se você tiver estratégia. E é isso que eu estou te passando com esse vídeo e espero que você tenha gostado então dessas dicas. Bom, resumindo então o que eu fiz na minha preparação, foram esses passos, essas estratégias mentais e de estudo que eu te passei. Se você gostou, deixa aí uma curtida no vídeo. Se você quiser saber algo mais específico sobre a minha preparação, como eu fiz alguma coisa específica, deixa nos comentários. Dependendo aí da qualidade das perguntas, eu posso fazer uma segunda parte desse vídeo só esclarecendo as dúvidas, te dando mais detalhes técnicos da minha preparação. Tá bom? Então espero te ver aí nas minhas redes sociais, interagir com você, deixe seu comentário, a sua opinião e vai ser um prazer te ouvir. Eu desejo toda a sorte para você nessa preparação. Eu te vejo nas minhas redes. Eu estou no YouTube, no Facebook e no Instagram, sempre como o Rafael Rosa. Você me acha nesses canais, tá bom? Espero te ver lá, um grande abraço e até a próxima.